Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões, eu sou Bruno Chamochumbi e neste episódio seguimos trazendo a você um pouco do olhar dos professores que vivem a universidade diariamente, também sob a ótica da cultura e da extensão. Essas atividades que a gente chama de extensionistas realmente promovem ao aluno e ao próprios professores essa relação mais próxima da comunidade, entendendo os anseios, as necessidades e gerando ainda mais aprendizado e excelentes resultados nesta que é a missão da USP, a Universidade de São Paulo. E você, que é estudante, vai conhecer um pouco melhor uma área importante, que é o Instituto de Química. Nós temos aqui o professor Carlos Rota, ele que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Química. Professor, seja bem-vindo ao podcast USP As Profissões. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar para vocês sobre um pouquinho da extensão no Instituto de Química. Vamos começar falando da sua trajetória, você que está desde 2011 como professor aqui na USP. Deixa eu contar um segredo. Eu sou biólogo de Olha graduação, sim. Eu trabalho com plantas, eu estudo como as plantas sabem a hora do dia. Então é uma coisa muito associada à biologia e bioquímica, né? Que é uma coisa muito interessante no nosso instituto. Ele tem um departamento de química fundamental e um departamento de bioquímica. Então, quem se interessa na parte de bioquímica e não sabe que graduação fazer, a graduação em química é um bom começo. Olha que interessante, gostei desse segredo e gostei dessa história. E como é que você foi aluno também na USP? Eu fui aluno da USP, né, do Instituto de Biociências, fiz o mestrado lá em Fisiologia Animal, depois fiz meu doutorado na Inglaterra, com plantas já. Voltei para o Brasil, né, fiz meu pós-doutorado aqui no Instituto de Química e fui contratado depois. Muito legal. Então, eu quero saber, assim, como é que você encontrou, já que o seu estudo, né, ele é muito prático, né? Você precisou conciliar a parte mais acadêmica com essa prática que acaba sendo muito melhor impactada, assim a gente pode dizer, pelas atividades de extensão. Como é que você descobriu a extensão como mola propulsora para a sua ampliação de horizontes profissionais? Olha que interessante, já naquela época, né, que era 1997, quando eu entrei na graduação, eu percebi que era muito importante a universidade se comunicar com a sociedade. Ah, que legal. Então, lá como aluno de graduação, eu já entrei numa atividade que chamava Comissão de Visitas, que a gente recebia alunos das escolas para visitar o Instituto de Biociências. E desde então eu tenho trabalhado com divulgação científica, com visitas monitoradas, escrevendo livro didático, com todo tipo de interações com a sociedade. Olha só que interessante. E falando de uma maneira ampla em torno da formação, eu quero que você fale um pouco sobre os cursos que existem no Instituto de Química, para aquele aluno que não conhece o Instituto de Química. Quais as profissões e os cursos que temos no Instituto de Química? Eu acho a graduação em Química muito interessante, porque ela abre muitas opções profissionais, né? E para refletir isso, o curso de Química tem um núcleo básico, que você pode sair como um bacharel, só que você faz ênfases. E cada ênfase abre mais atribuições profissionais para você. Então, por exemplo, tem uma parte tecnológica, tem uma parte de bioquímica, biologia molecular, tem a licenciatura, tem uma parte de química ambiental. E o mais importante, a gente tem um curso integral e um curso noturno que são idênticos. Então, olha só que interessante. Qual a diferença de maior tempo de um ou de outro? Isso. Para a gente manter o conteúdo igual, aí o noturno acaba ficando 1 ano a mais, ou 1 ano, às vezes 2 anos a mais. Ótimo. E aí essa grade, ela começa de que maneira? É um conteúdo mais amplo, mais amplificado, mais geral para posicionar o aluno e depois você vai funilando? Como é que funciona? Isso, a ideia é que o aluno ele comece aprendendo a parte básica da química, aprende parte de física, matemática, aprende vários fundamentos para depois construir sua especialização, né? O aluno pode abrir essa ênfase em qualquer momento do curso e pode fazer mais de uma ênfase. Então a gente tem vários alunos que terminam uma ênfase, sai diplomado e aí continua fazendo noturno outras ênfases, porque afinal de contas você não sabe para onde vai
o seu futuro profissional. Você Né? precisa experimentar, né? E essa experiência segura que a universidade oferece é muito interessante. E ainda falando de experiências, nada melhor do que uma gama, um leque de opções de extensão. Quais são essas opções ou projetos mais marcantes que você pode destacar na área da extensão curricular? Tá. O Instituto de Química ele tem uma tradição de trabalhar com educação em química. Nós temos uma professora que esteve envolvida na elaboração do currículo de Química do Brasil inteiro, desde o começo dessas discussões. Né? A gente brinca que ela é mais conhecida no MEC do que no Instituto de Química, que é a Maria Eunice Marcondes. Ela, inclusive, foi premiada, né, num prêmio de excelência de extensão 2 anos atrás, que é chamado Prêmio Vanin, que é um prêmio que o Instituto dá para reconhecer os trabalhos de extensão. Muito interessante. Aí, sob essa ótica da extensão, vamos dar alguns exemplos de atividades extensionistas que a gente pode destacar? Claro. A própria professora Marianice, ela tem o GPEC, que é um grupo de extensão que recebe escolas para apresentar experimentos de química. A gente tem um grupo que está fazendo 40 anos, que é o Química em Ação. Olha, só 40 anos. 40 anos, imagina só, quase a nossa idade. Que maravilha. É mais velho que a gente, né? Mais velho que a gente. E esse é um grupo teatral. Então, eles organizam peças de teatro para apresentar para as escolas podem entrar em contato, é tudo gratuito, e eles vão fazer essas apresentações. Então, há 40 anos, eles percorrem o Brasil inteiro, mostrando química de uma forma mais divertida. É muito interessante porque a gente já até falou sobre isso. Muitas vezes o estigma que é dado à química, né, ou esse preconceito, porque se torna algo parece para muita gente tão técnico, né? Mas ele pode ter sua diversão, ele pode ter seu encantamento, e por isso que ele encanta tantas pessoas, né? Não, com certeza. Qualquer assunto que tem explosão, mudanças de cores e cheiros, sempre muito interessante, né? E é engraçado que quando a coisa é ruim, a gente fala aquilo tem químicos. Mas a gente nunca se lembra do que a química traz de bom pra gente. Com certeza, a química está presente em todo o movimento, toda a cadeia, toda e qualquer atividade que a gente tenha na nossa vida, né? Exatamente. E mesmo os problemas ambientais que os químicos, que o pessoal fala, causam, eles podem ser solucionados pela própria química, né? Então, por isso que a gente tem uma ênfase no noturno de química ambiental, que é todo esse estudo de fazer processos químicos mais sustentáveis, que poluam menos e que tenham menos impacto na sociedade. É importante que o aluno que está nos assistindo entenda que a química faz parte da economia e, obviamente, ela movimenta porque ela desvenda alguns mistérios e resolve alguns problemas. Quais são esses mistérios ou problemas que a gente pode dar de exemplo para o nosso aluno? Bom, basicamente, a química ela tenta entender do que é feita a matéria, do que são feitas as coisas, entender como que elas transformam numa matéria em outra e como a gente consegue controlar esses processos. No caso do nosso instituto, a gente ainda aplica a química na vida. Né? Então, a gente tem professores que trabalham com plástico, Ou seja, a química de materiais. Não, química na vida é no sentido de como que a vida funciona no sentido químico. Ah, né? entendi. O funcionamento do corpo, a bioquímica. Isso. Então, porque aí a gente tem desde a química que trabalha com bioenergia, plástico, materiais alternativos, materiais mais sustentáveis, até as pessoas que estudam por exemplo, como as plantas funcionam, que é o meu caso, ou estudar alternativas de terapia contra o câncer, ou como que a gente envelhece. Então, é uma quantidade e uma gama de assuntos muito grande que a química pode proporcionar para você, se você entrar no nosso curso e quiser desenvolver uma pesquisa, por exemplo. E aí, a pesquisa e a extensão caminham muito juntas, ao passo de que elas pedem naturalmente, né, pelas escolhas dos alunos também, mas elas vão pedir esse tempo do aluno que vai além do tempo do currículo básico, além do tempo da grade curricular tradicional ofertada ao aluno. Como é que vocês acabam auxiliando o aluno nesse envolvimento nas atividades, seja na permanência, seja na bolsa, seja na oferta de equipamentos, ferramentas para ele prosseguir nessa pesquisa e também nesses trabalhos de extensão? O Instituto de Química tem as bolsas de permanência
e além de bolsas de pesquisa, a gente oferece todas essas atividades para os alunos fazerem, as atividades de extensão, atividades de pesquisa. No caso das atividades de extensão, muitas delas têm ajuda de custo, né, porque o aluno está servindo, está usando seu tempo na atividade. Então Além, né? Além do esperado. Então a gente tem essa ajuda de custo. E toda essa estrutura, né, toda essa rede, junto com a comissão de inclusão e pertencimento, a gente cria toda uma rede que ajuda o aluno a se sentir mais presente na Química, no Instituto de Química, e mais pertencente ao nosso curso, né? Além disso, a gente tem um movimento estudantil muito ativo, né? Então tem coletivos negros, tem coletivos LGBTQIA+, os alunos organizam congressos de estudantes, os alunos que tocam o Química em Ação já faz 40 anos, sempre alunos tocando. Então, é um ambiente estudantil muito rico. E essa riqueza também é muito percebida nas atividades culturais, porque também os alunos querem encontrar momentos de descompressão, de alegria, de manifestação artística e de reunião, né? De se reunirem coletivamente. Quais são essas atividades artísticas, culturais e variadas de relacionamento que você pode destacar no âmbito da cultura? Sim, bom, além do Química em Ação, né, mencionado que o aluno pode fazer a peça teatral, a gente tem um coletivo de bateria, que é a Tubatuque, em que os alunos eles fazem essas baterias esportivas, né, e é bastante premiado, inclusive. A gente tem uma semana cultural todo ano, em que alunos, professores e funcionários apresentam sua arte, e eu acho que isso é muito importante, né? Porque as pessoas associam muito a universidade à educação, às vezes a universidade à ciência, mas a universidade é um centro intelectual muito importante, que produz cultura, produz arte, produz muita coisa além do que as pessoas associam. E essa associação, muitas vezes, ela vai quebrando os gelos para que venham novas ideias, novos projetos, e a sociedade perceba de forma mais objetiva como a química pode ajudar a vida delas a melhorar. E aí a pergunta que eu faço para vocês é exatamente essa, pelo viés da cultura e da extensão, como é que a química, pelos projetos, vem ajudando a vida das pessoas a melhorar? A gente tem uma disciplina, por exemplo, de Química Ambiental, em que os alunos eles vão para o Vale do Ribeira e eles pegam amostras de corpos d'água, rios, lagos, o que eles encontrarem, para fazer uma análise química. Olha, isso é maravilhoso. Isso, e depois para você entender o que é que tem na água hoje. E para ver se a água está de qualidade ou não, né? Se estão jogando algo na água. Eu fico imaginando cada surpresa que vocês não têm lá, hein? Eu nem quero saber. Não quer saber, mas sabe. Eu acho que não é o objetivo da nossa pauta, mas é muito interessante que as descobertas que se promovem dentro da escola, dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro dos cursos, também se amplifique para a sociedade, né? Claro, e não só desse lado de atendimento à população, a gente também tem muitos trabalhos com empresas. Né? Então, você imagina, empresas elas querem desenvolver um produto novo, querem resolver um problema que eles têm, e muitas empresas vêm até a Química para buscar uma solução. E para os alunos que estão interessados nesse tipo de trabalho, a gente tem uma empresa júnior. E essa empresa júnior, os alunos administram e eles prestam serviços diversos para as empresas, né? Então, desde análise de algum componente, certificação ou até o desenvolvimento de um produto novo. Isso é incrível e certamente impacta nos resultados também de engajamento, de envolvimento dos alunos. Quantos alunos, em média, por ano vocês formam? A gente recebe 60 alunos no diurno, 60 alunos no noturno. Tá. E aí acaba formando quase todo mundo. Legal, interessante. Algo importante para a gente destacar dentro de todos esses suportes e projetos que a gente oferece para o aluno, principalmente no olhar da extensão e da cultura, são também os equipamentos. Você pode destacar um pouco dos equipamentos em sala de aula ou da estrutura tecnológica, o que pode ser reforçado para aquele aluno que quer
integrar o nosso time aí de novos alunos. Uhum. Todo mundo que percorre o campus da USP já percebeu que a gente tem um prédio enorme sendo construído na frente do Instituto. Ele é um prédio só para aulas, né? E ele vai ser equipado com cadeiras e mesas e projetores, e vai ter uma sala maker. Vai ter uma estrutura de vai tecnologia. Ter toda uma estrutura de tecnologia que vai permitir que o próprio ensino, ele seja modernizado, né? Porque, às vezes, a própria estrutura da sala contribui para que você tenha um ensino mais quadrado. Mas agora, com essas salas novas, a gente vai conseguir fazer atividades mais dinâmicas e que ajudem o aluno a aprender melhor a química, né? Lembrando que o Instituto não recebe só alunos da química, a gente acaba, em toda a disciplina que tem química e bioquímica, biologia molecular, acaba passando no nosso Instituto. Então, mesmo que você não entre na graduação em química, você vai poder aproveitar esse prédio novo. Professor Carlos Rota, faz o seu convite para trazermos os novos alunos a se entusiasmarem e buscarem atividades de cultura e extensão, além da própria graduação que eles integram em breve aqui no Instituto de Química da USP, no Butantã. Faz seu convite, traz esses alunos para nós. Você é aluno que se interessa em química, se interessa por bioquímica, considere entrar no nosso curso de graduação. A gente tem ênfases muito interessantes, a gente tem professores excelentes, né? Então tem uns 80 professores de química fundamental, 40 professores de bioquímica, para você encontrar o tipo de pesquisa que você gosta. A gente está bem no centro do campus, então a gente interage com muitas unidades. E se você não curte São Paulo, também a gente tem química em outras cidades, né? A gente tem química em São Carlos e Ribeirão Preto. Olha só, então é muito rica o futuro, a trajetória de quem vai estudar química, e a USP tem esse olhar para você, convida você a conhecer. Eu quero agradecer, professor Carlos Rota, pela presença no nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. E você que está conosco, continue conosco. Esse é o podcast USP As Profissões. Eu sou o Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos com esse olhar para os professores que desenvolvem os trabalhos e as ações de cultura e extensão. Obrigado pela sua companhia e até a próxima, até o próximo episódio. Nos vemos!